Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para trazer um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje a palavra se encontra em João 9, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: Não é este aquele que está assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele disse: Não sei. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aqui, quando Jesus estava passando, ele viu um cego de nascença. E os fariseus, né, os discípulos já se perguntavam, mas quem pecou? Ele ou os pais dele? Tem, tem coisas que não é o pecado, tem coisas que é somente Deus que pode fazer. E Jesus ali, ele deixou bem claro para os seus discípulos que é para o poder de Deus, a obra de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Por isso que ele nasceu cego. E ali, aquele cego, ele mendigava, ele já não tinha esperança de ver, porque ele já tinha nascido cego, até o momento onde Jesus chegou e mudou a história daquele cego. Então, o que Jesus fez? Jesus cuspiu no lodo, na terra, molhou e passou nos olhos dele. Ai, mas como que pode Jesus fazer isso? Você não precisa entender a forma de Deus fazer o milagre, você precisa apenas receber o milagre, receber a providência, não importa a maneira de que veio, porque milagre não se explica. Jesus, ele fez daquela forma porque era a forma que ele precisava fazer, porque para Deus operar, ele poderia apenas ter falado com uma palavra: você volte à visão. Não, mas Jesus, ele fez isso porque para cada pessoa ele tem um propósito de fazer, ele tem uma forma de trabalhar. Às vezes a forma que Deus tem para trabalhar na minha vida não é a mesma forma na sua. Então entenda o trabalhar de Deus, entenda o tempo de Deus. Aquele cego, ele mendigava porque ele não tinha esperança. Todos conheciam ele como um cego de nascença. E a hora que Jesus curou ele, muitos não acreditavam. Ah, mas não é ele não, parece com ele. Às vezes o teu milagre vai ser tão grande que muitos não vão acreditar. Vai falar, nossa, mas é ela mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Milagre não se explica. E hoje Jesus, ele fala sobre milagre, sobre cura, libertação, salvação. Se você crê, vai tomando posse, digita o seu amém aí, porque Jesus, ele pode curar, ele pode fazer aquilo que os discípulos, que outras pessoas não podem fazer. Ali os discípulos não poderiam fazer nada e ainda estava perguntando para Deus, quem é que pecou? Não questiona, não pergunta a forma para Deus, deixa somente Ele trabalhar, porque Ele sabe a forma de fazer nas nossas vidas. Assim como ele soube fazer a forma na vida daquele cego. Aquele cego já não tinha esperança. Você acha que ele imaginava que um dia ele poderia enxergar, sendo que ele já era acostumado a não ver nada, porque ele nasceu cego? Então, ele estava tipo que acomodado, né? Mas a partir do momento que Jesus passou, Jesus ele curou. E ali os fariseus duvidaram da cura. Fala mais à frente, né? Que perguntou quem era esse Jesus, aonde Jesus fez o lodo, que abriu os olhos, fez um monte de pergunta
para aquele cego. Mas Jesus, ele apenas curou e saiu, porque já sabia que os fariseus iam começar a falar. E ali os fariseus ainda indagavam a Deus, falava por que ele não guarda o sábado. Não tem dia para Deus operar milagre. O milagre na minha vida, na sua vida, pode ser hoje. Então, se você crer, toma posse. Assim como aquele cego, ele voltou à visão, Jesus, ele pode voltar a nossa visão, tanto carnal quanto espiritual. Você crê? Então não questione a forma que Deus venha trabalhar na sua vida. Apenas creia, receba e toma posse. Em nome de Jesus, hoje a palavra é de cura, então vai tomando posse aí, eu profetizo um dia de paz, de bênção, de vitória, que o Senhor venha fazer o querer dele, a vontade dele na minha vida e na sua vida, que hoje o nosso dia venha a ser diferente para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus. Assim como ele operou na vida daquele cego, ele vai operar hoje, se você crê, se você acreditar e se você entregar e deixar Deus trabalhar, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. E se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Eu creio que hoje nós viveremos o milagre pela fé. Amém? Que Deus te abençoe.